Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Davi Liu, eu sou médico oncologista e bem-vindos ao nosso canal Fé, Câncer e o Caminho. Aqui a gente dá orientações e dicas sobre tratamento oncológico, acompanhamento do paciente oncológico, tudo baseado na evidência científica, mas sempre partindo de uma palavra de fé, da palavra de Deus. E hoje o nosso tema é tratamento contra a dor. E como sempre, nós vamos começar a palavra de Deus e hoje a palavra escolhida é o Salmo 69. Ela começa assim: Salva-me, ó Deus, porque as águas me sobem até a alma. Estou atolado num profundo lamaçal, que não dá pé. Entrei em águas profundas e estou sendo arrastado pela correnteza. Estou cansado de clamar e a minha garganta secou. Os meus olhos esmorecem de tanto esperar por meu Deus. Meu Deus, né? Meu Deus, o Salmo 69 começa assim. Começa com esse clamor, com essa dor, com esse sofrimento, não é verdade? Está sendo arrastado pela correnteza, está atolado num profundo lamaçal. Quando a gente está com uma dor muito forte, a gente não quer saber de mais nada, a não ser que Deus me tira dessa dor. E o que fazer nessas horas? Orar é uma boa opção, mas hoje eu queria compartilhar um pouquinho com vocês quais são as ferramentas, quais são as formas, quais são as etapas de tratamento que nós podemos adotar, que nós podemos buscar quando nós estamos com dor. E eu queria, gente, quebrar alguns tabus com relação a medicamento de dor, com relação à dependência. Realmente isso existe, mas não é com todo remédio, não é com toda a medicação. E nós precisamos ter a consciência de que se nós não tratarmos a dor de forma séria, de forma correta e dirigida, nós podemos criar um monstro, a cronificação da dor. Existe uma via chamada via de dor crônica, em que essa dor se solidifica, se assenta, e aí fica muito mais difícil da gente deixar ela de lado. E como sempre, pessoal, eu queria trazer na prática um exemplo muito cotidiano. Um exemplo de uma cirurgia, de um pós-operatório. Quem já passou por uma cirurgia sabe como é, não é verdade? Você passa por aquela angústia de preparar para uma cirurgia, de não saber o que está acontecendo, passa por uma anestesia, fica com medo do que vai acontecer, sai da cirurgia, graças a Deus deu tudo certo, e aí você sai com algumas receitas de dor para tomar se tiver dor, ou para tomar de horário, mesmo que não tenha dor. Alguma vez você já pegou essa receita e falou, olha, esse remédio eu não vou tomar, esse daqui também não, esse daqui, não sei, muito forte, eu vou trocar por outro mais fraco. Alguma vez você já pulou um remédio? Ou ainda, alguma vez você já pegou aquela receita e falou assim, nossa, eu vou fazer tudo certinho, e estava tomando e falou, nossa, será que eu estou exagerando? Né? Faz tanto tempo que eu estou tomando tantos remédios, eu estou indo no caminho certo? Então hoje o vídeo é justamente sobre isso. E veja, a gente não quer substituir as orientações do seu médico. O que eu gostaria de trazer hoje é um pouco mais de informação, um pouco mais de bagagem, para que você possa tomar uma decisão muito racional, muito crítica e compartilhar com o seu médico, muitas vezes, as ferramentas que estão adotadas à luz da informação, à luz da ciência. Para um paciente que acabou de operar, existe aquela fase aguda, inicial do pós-operatório que dura alguns dias. Essa fase é quando aquela anestesia que você recebeu local para fazer a incisão já está diminuindo e aí você começa a sentir aquele corte, você começa a sentir a ferida, você começa a sentir o seu corpo falando, nossa, alguma coisa estranha aconteceu aqui comigo, ele está reclamando com você. O que fazer? Nessas horas, pessoal, é muito importante que a gente comece com analgésico. E é muito importante que a gente comece analgésico por degraus. Sabe quando você vai fazer um arroz, um feijão? Você já começa colocando feijão? Não, não é verdade? Você começa fritando um pouco o alho, né? Colocando um pouquinho de sal, a cebola, não é mesmo? Colocando um pouquinho de óleo, né? Para esquentar, para não aderir. E aí você vai colocando arroz, né? Coloca água. Essa sequência e essa ordem é extremamente importante.
Essa periodicidade é muito importante. No tratamento contra a dor, isso não é diferente. Esses degraus são importantes e a ordem é muito importante. Normalmente a gente começa com analgésico simples, dipirona ou paracetamol. E muitas vezes a gente vê o paciente falando: doutor, dipirona para mim não funciona, é que nem água. Tudo bem, mas no arroz também vai água, não é verdade? Sem água no arroz não presta. Então precisa. Então essa é a base. A gente precisa começar com a base. É que nem quando a gente vai fazer uma música, uma sinfonia. Precisa daquela base. E a dipirona, paracetamol, de horário, muitas vezes que seu médico prescreve, essa é a base do tratamento analgésico. E aí você começa com isso. Nos primeiros dias, pode ter um anti-inflamatório, que também está num degrau baixo. Também é uma base. E nesses momentos, você trabalhando com dipirona e um anti-inflamatório, na maioria das vezes, em poucos dias você consegue controlar essa dor. Continue tomando as medicações no tempo previsto, mas a ideia é para que continue tomando até que não tenha dor, em que essa dor se resolva, melhore ou fique absolutamente controlável. Caso você tenha uma dor pior, isso pode motivar chamar o seu médico, que é aquela dor de preocupação que nós falamos no vídeo que temos aqui, quais são as preocupações em torno da dor. Ou, caso tenha uma dor um pouco mais forte e é esperado, e você pode medicar para essa dor, o seu médico pode deixar um degrau acima, que é um opioide fraco. Ah, Davi, mas eu vi que o opioide causa dependência, que é complicado. Mas, gente, nem todos. Os opioides mais potentes, mais fortes, sim. Mas você está numa cirurgia, você está num pós-operatório, você é a pessoa que talvez vá precisar desse segundo degrau nesse momento. Então, tomou aquela primeira base, não deu certo, vai para um segundo degrau, mas mantenha a base. Não pare de usar, ok? Então não é substituir um pelo outro, é acrescentar esse outro degrau. E muitas vezes a gente tem um opioide, que é um pouco mais potente, mas ainda no degrau de opioide leve. A gente pode estar falando aí de codeína, em alguns casos tramadol. E nesse contexto de medicamento de dor, é extremamente importante que a gente respeite esse degrau. Isso por quê? Aqui vai uma informação, pessoal, de extrema importância. Caso a gente não trate com seriedade a dor inicial, ela vira uma via de dor crônica. Essa via de dor crônica, ela envolve muito mais a comunicação dos nervos do que de fato uma comunicação inflamatória. Davi, não entendi nada. Você foi muito geral, muito amplo. Explica isso melhor. Vamos lá. Sabe quando você tem aquele gramado e de repente passa uma multidão naquele gramado e pisa na grama, e o que era a trilha se torna uma trilha nova, ok? Se torna uma trilha nova. Digamos que cada uma dessa multidão, cada uma dessas pessoas é um comunicador de dor. Ele chega lá do outro lado e fala: ó, dói, tá doendo, vai doer. Ele passa essa mensagem, é o mensageiro da dor, ok? Quando você tem essa via de dor que não é tratada, é como se essa grama, esse pequeno caminho que foi aberto toda vez que você sente dor, ele vira um atalho. E a cada vez que você sente mais dor, toda vez que você vai sentindo dor e negligencia o tratamento correto, esse atalho, essa trilha, vai virando uma estrada, uma rua, uma avenida, vai virando um viaduto, um túnel enorme, vai virando uma via expressa. E essa via expressa, no final do dia, acaba te trazendo muito mais dor, porque esses mensageiros passam por lá de forma crônica. É por isso que nós temos muitas vezes aquela dor crônica que não nos deixa em paz. É por isso que a gente tem aquelas dores fantasmas, não é verdade? Que acabam virando essas vias de dor crônica, mesmo que a causa às vezes não esteja lá. É por isso que o nosso limiar de dor muda também quando a gente negligencia o tratamento contra a dor. Então, não tomar remédio de dor porque você quer aguentar e não quer depender de remédio é justamente o contrário. Se você negligenciar o tratamento correto da dor, você pode ter o risco de ter dor crônica. Precisamos tratar. Então, o segundo degrau de tratamento de dor é extremamente importante, nós precisamos respeitar ele, precisamos usar quando for necessário. Legal? O terceiro degrau já é um degrau um pouco mais intenso. É o degrau
de tratamentos com opioides mais fortes, combinados. E nesse caso, nós realmente estamos falando de opioides um pouco mais potentes, né? Morfina, fentanil, são drogas que muitas vezes nós precisamos ter um especialista com expertise para indicar isso de forma correta. Não é qualquer profissional que tem capacidade de discernir e de prescrever. Nós precisamos confiar no profissional e o profissional precisa ter expertise. Nesses degraus de dor é extremamente importante que a gente faça essa etapa com bastante zelo, com bastante cuidado. Quando a dor melhora, muitas vezes já é possível a gente voltar a um degrau. E vai sentindo, não é verdade? Tenha medicamentos de resgate. E aqui é importante, gente, o seu médico vai poder te prescrever algumas medicações de resgate, que é aquelas que não são de horário, mas que se a gente tiver dor, a gente usa. E a cada degrau que sobe, esses resgates começam a ser o novo degrau, né? E aqueles degraus de base viram os medicamentos convencionais, os medicamentos que a gente usa de base. Legal? Ótimo! O que é medicamento de resgate? Medicamento de resgate é aquele remédio que você toma quando você está com muita dor que precisa resgatar você para um estado de estabilidade. É aquele remédio a mais que você toma. É aquele remédio que não está prescrito para ser tomado de horário, mas você vai tomar se necessário, você vai tomar quando for necessário. E existem diversos modelos, existem diversas prescrições, mas converse com o seu médico para a gente poder estabelecer realmente o melhor caminho para o controle de dor. E nenhum paciente com câncer precisa ter dor ao longo do tratamento. Dor é uma coisa séria. Dor é uma coisa que hoje nós não podemos mais admitir. Nós precisamos tratar. É a dor que reflete a nossa percepção de saúde e doença. É a dor que reflete a nossa capacidade ou incapacitação. A dor nos traz sofrimento. Nós, como médicos, a primeira coisa que nós precisamos fazer é acalmar e aliviar o sofrimento. E por alívio de sofrimento, nós precisamos tratar a dor. Em alguns casos, pessoal, essa dor ela precisa ser tão tratada que vale a pena, em alguns dados momentos, sedação. Ah, Davi, você está falando de cuidados paliativos? Ainda não, não é nesse vídeo. Vocês vão ver. Mas, quando você vai operar, quando você vai fazer uma cirurgia, qualquer que seja, você não passa por uma sedação? Ah, Davi, mas é temporário, é provisório. Tudo bem, mas é uma sedação para aliviar da dor. Então, quando a gente começa a ter uma dor, às vezes muito incapacitante, em algum contexto, uma sedação leve faz sentido para a gente aliviar essa dor. E nesse contexto, nós precisamos entender que essa ferramenta, muitas vezes, é muito bem-vinda ao longo do nosso tratamento. Nós estamos falando aqui não de uma sedação paliativa de final de vida. Nós estamos falando aqui de medicamentos sedativos que podem ser utilizados para o manejo de dor no paciente oncológico. E dentro dessa categoria, gente, existem alguns anestésicos que nós podemos utilizar para fazer bloqueios. Afinal de contas, o que são bloqueios? Então digamos que nós estamos aquele paciente que está com uma dor muito forte, né? Não melhorou com aqueles degraus, e aí a gente sabe que aquela dor é bem localizada. Tem um nervo que chega lá e é aquele nervo que dói. Hoje existem medicamentos como lidocaína, dexametasona, que é um corticoide, até botox, né, muito utilizado em pacientes com enxaqueca, né, com cefaleia, com dor de cabeça, para fazer aquele bloqueio do nervo. E bloqueando aquele nervo para de doer. Se a gente bloqueia aquela estrada que a gente falou antes, não passa mais gente, não passa mais mensageiro de dor. E eles se dispersam com a mensagem. Isso faz com que a gente tenha um controle local. Não dura muito tempo, não dura para sempre, mas pode ser uma medida importante nesse contexto, nessa via de dor. Uma outra coisa que é necessário investigar, as dores neuropáticas. Às vezes a gente precisa de algumas medicações para tornar esses mensageiros mais lentos, não é verdade? Pensa num mensageiro de dor que é super rápido, ele vai e volta e já está com a segunda mensagem de dor, você não consegue ter calma para essa dor. Então, lentificar essa mensagem é muito bom, é muito importante. Em alguns pacientes com dor crônica, nós até precisamos usar algumas medicações como anticonvulsivantes, justamente para poder atacar esse mecanismo. E não tenha preconceito, realmente funciona e é isso, é um trabalho longo, né? Então, quando tem essa mensagem, quando tem essa via de dor crônica, vira um trabalho
mais longo prazo, um trabalho mais demorado, mas ajuda e melhora. E por fim, pessoal, eu queria lembrar da possibilidade dessa dor muitas vezes ser por alguma deficiência. Ou uma deficiência óssea, né? Você precisa ter cálcio, vitamina D, essa dor nos ossos, não é verdade? Ou alguma medicação para construir osso. Conversa com o seu médico. Pode ser uma deficiência de B12, algumas dores neuropáticas, alguns sintomas neuropáticos acabam sendo por deficiências de B12. Hoje nós temos B12 muito bem absorvíveis, que são embaixo da língua, por exemplo, sublinguais ou mastigáveis, né? Então hoje nem precisa mais tomar injeção, tem várias formulações boas no mercado. Essa dor muito forte, ela pode ser também causada, muitas vezes, por uma ansiedade. Olha só que coisa, né? O paciente, ele às vezes tem um transtorno de ansiedade, ele está ansioso, ele está preocupado, não conseguiu conversar com o médico, e ele, às vezes, tratando um pouco mais a ansiedade, meditando um pouco sobre isso, conversando com um profissional, buscando ajuda nessa direção, as dores melhoram, né? As dores melhoram. Gente, por fim, eu queria deixar essa mensagem para que a gente não negligencie a dor. Levaremos a sério, levem a sério a dor, o que quer que seja. E quando a gente for tratar a dor, que a gente trate com bastante pragmatismo, que a gente comece com o primeiro degrau, que a gente faça as principais medidas para que essa dor não seja crônica, para que a gente converse com o nosso médico e entenda de fato o que está acontecendo. Mas fundamentalmente, essa escuta ativa, junto com essa união, essa coesão, essa comunidade e essa quebra do círculo de silêncio para a gente poder conversar sobre tudo sem tabu, é fundamental em qualquer jornada, em qualquer caminho contra o câncer. Por hoje é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer comentário, qualquer dúvida, comente, deixe aí no vídeo, nos comentários. E você acha que toda dor precisa de remédio? Comenta aí o que você acha. A gente vai adorar ouvir e responder você. Pessoal, fiquem com Deus, um ótimo dia e até o próximo vídeo.